Olá, pessoal! A cada 23 horas, uma morte é registrada no Brasil por homofobia. 75% das mortes registradas no país são mortes de negros. E é assim que nós começamos com a Identidades de hoje. Hoje temos aqui o Daniel Amâncio. O Daniel, ele é ativista de direitos humanos, militante dos direitos LGBT e negro e também graduando em psicologia. Daniel, muito obrigado por ter recebido o nosso convite, ter aceito o nosso Obrigado convite. a vocês, obrigado pelo convite, é um prazer, gente. Um prazer ter o Daniel aqui, acho que vai ser uma troca muito bacana, um papo muito interessante, vai levar muito conteúdo e muita informação, que é o mais importante também, uma das coisas mais importantes para o nosso público. Vamos começar, Daniel. Vamos. Daniel, fala uma coisa pra gente, você é tão jovem, por que e quando você começou a militar pelo movimento negro e LGBT? Bom, primeiro, obrigado pelo jovem. É verdade. 26 anos. Quando eu comecei, por quê? Eu comecei, acho que com 15 anos, sendo, né, um LGBT. Eu acho que o primeiro lugar que você começa a militar é dentro da sua própria casa. Sim. Né? Então, acho que a sua primeira divergência ali com o mundo é dentro da família. Então, ali eu comecei, quando, né, disse para os meus pais e tal, e a partir dali você inicia um processo de lidar dentro da sua casa, lidar com a sociedade, escola, porque você já começou a entender quem você é no mundo e as pessoas começam a te julgar. Então, acho que com 15 anos se inicia essa militância. E o porquê? Infelizmente, a gente vive, né, num país que ainda é hostil, de 220 milhões de habitantes, mas é muito perigoso para a população LGBT. A gente tem um número altíssimo de violência, que coloca a gente lá no topo, né, entre 193 países, nós somos o número 1 que mais mata pessoas LGBT, principalmente pessoas trans. Então, a necessidade é muito gritante, né? A gente precisa gritar por direitos humanos. E nesse sentido, como você consegue perceber o cenário negro hoje no país? O cenário negro, na verdade, assim, ele passa por uma história longa, né? Então, nós tivemos quase 400 anos de escravidão. Sim. E pouco mais de 130 aí da abolição. Mas que a gente estudando entende que foi uma falsa abolição, na verdade, né? E quando a gente olha para os números, é que isso começa a ficar evidente, porque nós não estamos ainda em todos os espaços que a população sumária branca ocupa. Então, quando você está numa universidade, você quase não tem professores negros, os papéis sociais representados geralmente são de pessoas brancas, o negro ocupa papéis determinados. A gente está num movimento assim, muito grande, né, se impondo, e hoje acho que até o movimento capitalista acompanha isso, mas a gente ainda briga por respeito, porque as pessoas entendem muito o racismo como uma coisa da injúria. É só você xingar o outro de macaco, então se você não vê isso, as pessoas têm a impressão de que racismo não existe. Para o negro ainda é um cenário muito hostil, principalmente para a mulher negra, que hoje a gente entende que está lá na base da pirâmide, da vulnerabilidade. Dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. O que você poderia dizer para aquelas pessoas que dizem que não é necessário o Dia da Consciência Negra, mas se é comemorado o Dia da Consciência Negra, então por que não também comemorar o Dia da Consciência Branca ou até mesmo o Dia da Consciência Humana? Na verdade, assim, quando a gente vai falar sobre igualdade, isso acho que exige de cada um um esforço intelectual e de estudo, de pesquisa, porque senão a gente cai nesse ponto, esse mito da democracia racial, de que somos todos iguais. E aí, de novo, quando a gente olha para os números, a gente está ocupando lugares diferentes. Então, por que a gente precisa de uma consciência negra? E porque nós ainda somos um grande alvo de violência de Estado.
né? 71% das mortes por assassinato são de jovens negros. O encarceramento, mais de 60% são jovens negros, são jovens que não completaram o ensino médio, em sua maioria, fundamental também, então assim, você tem uma escolaridade muito baixa. Professores universitários, você tem 16% apenas, e se você vai para algumas categorias de profissionais, por exemplo, na medicina, né, a gente consegue se perguntar por quantos médicos negros você foi atendido, quantos professores você lembra na sua infância que eram negros, psicólogos, enfim, engenheiros, posições de destaques, CEO, dificilmente isso é ocupado por um lugar negro. Então, assim, é um pouco de você começar a entender o porquê você tem um dia determinado de consciência negra e não de consciência branca. O que você tem a dizer para essas pessoas que têm esse tipo de visão, que não conseguem perceber o preconceito por meio de tudo isso que já aconteceu, por todo o contexto histórico, sociopolítico, que não só aconteceu, né, mas que reverbera ainda hoje na nossa sociedade? Quando a pessoa fala que ela não reconhece o racismo, nunca sofreu racismo, então a gente, na verdade, tem que entender algumas coisas. Primeiro, é o seu lugar de fala. O lugar de fala é o lugar político e social que você, enquanto pessoa individual, ocupa. Então, por exemplo, nós dois somos dois homens negros, cisgênero, do estado de São Paulo, um dos estados mais ricos do Brasil, entre os 26, numa cidade do interior de São Paulo, que é um motor, é uma potência, então um lugar que a gente tem acesso a estudo, saneamento básico, a gente tem a terceira melhor universidade estadual do Brasil. Então, o nosso lugar de fala aqui, ele é diferente do lugar de fala de um negro no Maranhão, por exemplo, sabe? No Piauí, em algum lugar. Então, quando a pessoa fala assim, olha, eu não percebo. Uma outra coisa é você entender o racismo só como a injúria racial, que é você xingar o outro. Né? Injúria racial hoje é uma coisa que eu, por exemplo, o xingamento é uma coisa que acho que eu passei por poucas vezes na minha vida. Mas a gente fala de um racismo que ele transpassa isso, né? Que é um racismo estrutural. Ele está de forma estrutural na sociedade. Desde de entrevistas de emprego que você faz, espaços que você acessa onde você é o único negro, os seus olhares que você recebe na rua, e isso vai mantendo essa população num lugar que talvez uma elite deseja que ela ocupe, assim. Você acha que isso tem relação com a maneira como a sociedade vê o negro? Por exemplo, o negro de pele mais escura ele é menos querido pela sociedade. O negro de pele mais clara, às vezes, se o negro de pele mais clara se assume negro, quando ele se assume para outras pessoas, para a população dessa maneira, algumas pessoas vão dizer, ah, você não é negro, você é pardo, você é mulato, você não é assim, seu cabelo é liso. Será que isso também não tem a ver com esse comportamento enraizado na sociedade? Ele tem um pouco a ver, mas também é um mito, porque a gente pode começar assim. É evidente que quanto mais retinta a pele do indivíduo for, uma pele negra mais retinta, esse sujeito ele vai sofrer mais racismo, né? Porque ele vai se aproximar mais do que as pessoas entendem pelo um contexto assim, cultural do que é ser negro, né? Só ter a pele retinta. E aí a história, ela se encarregou, e tem responsáveis por essa história, claro, mas se encarregaram de dizendo assim, por exemplo, adjetivos como moreno, mulato, que vai descaracterizando, ou pelo menos tentando descaracterizar a pessoa como negro, mas o negro ele não é negro só pelo tom da sua pele, mais retinto ou menos retinto. Né? Existe um contexto cultural, existe um contexto
biológico, Sim. né, de fenótipos, então cabelo, nariz, formato do quadril, boca, que também são alvos de racismo, de evidência. A gente cresce ouvindo ofensas sobre o tamanho do nosso nariz, sobre o tamanho de orelha, o cabelo principalmente. O cabelo eu acho que é uma coisa que a gente mais sente na sociedade. Então, que também vai te colocar, não sei se seria adequado usar a palavra, mas talvez ela caiba, passabilidade, sabe? É um termo que a gente usa no movimento trans. Essa passabilidade quer dizer, quanto menos negro você pareça, mais passabilidade você vai ter. Então, se você tem um cabelo que não é tão crespo, você tem uma passabilidade. Se você tem a pele mais clara, se você não tem fenótipos tão marcantes como o nariz, então você vai tendo uma passabilidade. E isso gera muito essa questão do você não é negro, mas você tem a pele clara. Isso gera uma série de equívocos na sociedade, estão muito presentes. Calma galera, essa conversa não acabou por aqui. Para você também participar do nosso papo, comenta aqui embaixo. E compartilhando e curtindo, você chama mais gente para participar da nossa conversa. Vem!